Então nós vamos começar aqui o nosso estudo na outra. Tá? Bom, eu vou colocar aqui uma palavra introdutória, tá ok? Essa palavra introdutória aqui está no Instituto Vida para Todos, tá? No site da Estância Árvore da Vida, ok? Então aqui diz assim: fé é o elemento fundamental do viver de alguém escolhido e chamado por Deus, amém? Abacuque, capítulo 2, versículo 4, diz que o justo viverá pela sua fé, e esse texto é repetido 3 vezes no Novo Testamento, ok? Aí tem os versículos aqui, Romanos 1, 17, Gálatas 3, 11, Hebreus 10, 38. Então esse mesmo texto que a gente viu, né? Fé é o elemento fundamental do viver de alguém escolhido e chamado por Deus. O justo viverá pela fé. Além disso, o autor de Hebreus dedica um capítulo inteiro de 40 versículos ao tema fé, ok? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo, Romanos 10, 17. Este livro, que é o Fundamentos da Fé Cristã, ele contém 24 lições. Se vocês abrirem aí no índice, vão ver que tem 24 lições. E qual é o objetivo dessas lições? É fundamentar e fortalecer a fé de quem o lê, certo? Então esse é o objetivo dessas 24 lições, é fortalecer a fé, a nossa fé, ok? Quanto mais firmes e fundamentados na fé estivermos, ou os filhos de Deus estiverem, mais inabaláveis se tornarão. Numa época em que tantas ideologias tentam enfraquecer nossa fé, esse livro é crucial para os que querem ter um viver individual e coletivo que agrade a Deus e os conduza a viver o reino de Deus. Aqui falou, né, 24 lições. Só que essas 24 lições, elas abordam 8 temas. Se vocês observarem aí, a lição 1, 2 e 3 fala sobre o que? Deus. A lição 4 e 5 fala sobre o que? A palavra. E assim sucessivamente. Eu não vou entrar em detalhe aqui, mas nós temos 8 temas. Hoje eu vou tentar aqui falar sobre Deus, só que nós vamos juntar as 3 lições numa só, de uma maneira bem rápida. Não vou detalhar tudo que está aí, eu vou falar de uma maneira mais direta, ok? E abordar alguns versículos chaves. Então, as 3 lições sobre Deus. A primeira lição é: Deus é eterno, ok? A segunda: Deus tem atributos, inclusive a eternidade é um atributo de Deus. Então Deus é eterno, esse é um atributo de Deus, tá? Os atributos divinos, Deus tem vários atributos, inclusive tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Se eu fosse falar aqui todos os atributos de Deus, um por um, nós passaríamos aqui uma semana. Deus é muito rico mesmo. E hoje também vou falar um pouquinho do Espírito, só que de uma maneira diferente, não da maneira que a gente tem falado, ok? Por que eu vou falar do Espírito? Porque existe um mundo físico e existe um mundo espiritual, ok? Beleza? Então eu vou partir para o próximo. Bom, aqui só essa imagem aqui, irmã Elisete, já fala muita coisa, ok? Sobre Deus. Ó, aqui nós temos o quê? O que nós temos aqui? Sem ser a Bíblia, o que nós temos? Nós temos o céu, nós temos um sol aqui. Tem um sol aqui. Está de dia? Está de dia. Se tivesse de noite, teríamos o quê? A lua. Teríamos o que mais? As estrelas. Aqui nós temos o quê? Nós temos só terra, não tem? Mas tem o quê? Uma terra, uma grama, um campo, né? Mas na terra tem só isso? Não, tem árvore, tem plantas, tem animais, tem homem, ser humano, tem água na terra, tem rios, né? Então, e aqui nós temos uma Bíblia. O que eu quero mostrar com isso aqui? Com essa imagem aqui, irmã Elisélia. O que eu quero mostrar? Que essas duas imagens aqui, elas falam, tá?
Não é só a Bíblia que fala. A Bíblia tem a palavra de Deus? Tem ou não tem? Então, a Bíblia fala. Mas se nós tirarmos aqui a Bíblia, essa imagem aqui, do jeito que ela está aqui, ela fala? Fala. Né? Então, irmãos, tanto a criação de Deus, o universo, ele fala de quem? Fala de Deus. Então, quando nós olhamos para o universo, tudo que existe aponta para Deus. Tudo que existe indica que existe o quê? Um Deus, existe um Criador. Por quê? Porque o universo ele é muito complexo, são muitos detalhes, muitas coisas que a gente vê, e tem coisas que o ser humano não consegue explicar, nem os cientistas, e tem cientistas que crê, eles não têm Deus ainda, não foram salvos, e crê que existe um Criador por trás dos céus e da terra. Então, a natureza, a criação, ela fala, ela indica Deus, ela aponta para Deus, e a Bíblia também. E aí tem um versículo na Bíblia que nós conhecemos esse versículo aqui, vou dar ênfase só essa parte aqui, ó. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O que é glória? Glória é a expressão de Deus. Então a Bíblia diz que os céus e a terra manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então, irmãos, não tem como ninguém dizer que o mundo ele foi feito por acaso, né? Que Deus fez que as coisas existiram do nada. A terra, tudo que há na terra, tudo que há nos céus, tudo que há no homem, tudo indica que existe um ser supremo, existe um Criador, né? Então tudo isso expressa Deus. Bom, Romanos, o que diz Romanos, capítulo 1, versículo 20? Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, tais homens são, por isso, indesculpáveis. Esse versículo de Romanos aqui, só com a criação, sem a Bíblia, não tem como o ser humano não dizer que Deus não existe, que não existe um Deus, né? Aqui fala porque os atributos invisíveis de Deus. Então, irmãos, quando nós olhamos o sol, quando a gente olha a lua, as estrelas, quando a gente olha o mar, rios, cachoeiras, pássaros voando, o próprio homem, o ser humano, a gente vê algo visível, né? Tudo que nós vemos hoje, irmãos, que é visível aos nossos olhos, aponta para o invisível, aponta que de maneira invisível existe o que? Deus, existe um Criador, né? Então, esses atributos invisíveis, por exemplo, o sol, nós vemos o sol é visível? Mas na realidade o sol, na Bíblia, o sol é uma figura de Deus. Então, o verdadeiro sol é o próprio Deus. Inclusive a Bíblia fala que Cristo, ele é o sol da justiça. Lá no livro de 1 Coríntios fala que esse sol brilhou nos nossos corações, no coração das pessoas que creram em Deus, que aceitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Então só aquela imagem ali já dá para a gente ter uma ideia, ok? E aí eu vou mostrar dois versículos na Bíblia. Esse primeiro versículo aqui sobre a Bíblia, sobre a palavra. Em Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 2, diz assim: havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Amém? Então, irmãos, todas as coisas que existem
foram feitos por meio da palavra. E à medida que Deus foi falando, o que não existia passou a existir. Então a palavra de Deus é o próprio Jesus. Jesus é o verbo, é a palavra. Tá? Então todas as coisas foram feitas por meio dele, né? Por meio da palavra. João capítulo 1, do versículo 1 a 3, João fala assim: no princípio era o verbo. No grego, a melhor tradução que é palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, irmãos, a palavra, todas as coisas foram feitas por meio da palavra. E a palavra, ela é muito importante, a Bíblia é muito importante. A palavra, a Bíblia, ela foi escrita por mais de 40 pessoas. Mas essas pessoas, elas foram inspiradas pelo Espírito Santo. E Deus usou pessoas de todas as maneiras, pessoas de todos os jeitos, e usou um homem ilimitado, cheio de pecado, cheio de falha. Deus usou o homem para escrever a sua palavra, a Bíblia, né? E essa palavra, irmãos, ela faz com que coisas que não existem passem a existir. Por isso que a Bíblia é muito importante, né? Por exemplo, nós nos tornamos cristãos por meio de quê? Da palavra. E nós crescemos e amadurecemos espiritualmente por meio da palavra. Então a palavra, ela não é um simples livro, como muitos dizem aí, né? Que a Bíblia é um simples livro, né? Não é um livro de história, não é um livro de historinha, tá? A Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é o sopro de Deus. O sopro, irmãos, eu estou falando aqui, estou compartilhando, o que está saindo da minha boca? Sopro, vento. O vento sai e faz vibrar as minhas cordas vocais, e aí sai o que? A palavra. Então a palavra, ela é algo que procede do ser de Deus, né? E o que tem dentro de Deus, do ser de Deus? Tem justiça, tem santidade, tem amor, tem misericórdia, tem vários atributos, como eu falei no começo aqui, ok? Amém? Agora eu vou passar rapidamente alguns slides aqui, por causa do tempo. Mas esse versículo aqui é muito importante. Lê para mim, Diego, bem alto esse versículo, me ajuda. Oséias capítulo 4, versículo 1. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda contra a vida da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Senhor Jesus. Então, irmãos, eu mostrei aquela imagem da Bíblia e mostrei a imagem, uma pequena imagem do universo, né? Sol, céu, lua, mas não tem só sol, céu, lua. A natureza, ela tem muitos detalhes. Então, irmãos, mesmo diante de tudo isso, dos céus, da terra, da Bíblia, ainda há pessoas que têm uma contenda com Deus. Tem pessoas que ainda ousam a não acreditar em Deus, não acreditar na Bíblia, a não acreditar nos cristãos, achar que o cristianismo é algo ultrapassado, achar que a Bíblia ela é retrógrada, achar que a Bíblia ela é discriminatória, é algo ultrapassado. Então há pessoas que elas rejeitam o conhecimento de Deus. E aí nesse livro aí aborda 3 tipos de pessoas. Vou botar elas aqui rapidamente, não vou entrar muito em detalhe nos versículos, porque depois nós vamos ter 2 semanas, e aí no final eu vou encorajar os irmãos a ler. As lições são muito pequenininhas, lição 1, 2, 3, 4, cada lição elas foram feitas de maneira bem simples, então vai ser rápido, 3 lições, mas vai ser rápido. Aqui, essa pessoa, ela não crê. Tem um versículo na Bíblia que diz isso. Diz o insensato no seu coração: não há Deus, corrompe-se e pratica abominação, já não há quem faça o bem. Então a Bíblia, ela apresenta 3 tipos de pessoas. A número 1, a que não crê em Deus. Inclusive esse tipo de pessoa nós conhecemos, são os ateus, né? Muitos, sou ateu, não acredito em Deus. Aqui nós temos essa pessoa aqui
que a Bíblia diz, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, só que faltou um pedaço aqui, eu era para ter colocado. Que Deus quis que algumas pessoas não tivessem o conhecimento dele. Então, irmãos, por exemplo, hoje nós temos essa experiência com Deus porque Deus quis. A Bíblia diz que não depende de quem quer nem de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Isso está em Romanos capítulo 5, versículo 9. Então, a misericórdia do Senhor nos alcançou, não porque nós merecíamos, porque nós éramos bons. Então tem pessoas que não sabem, tem pessoas que realmente não sabem mesmo, tem pessoas que moram em tribos aí, pessoas que moram em um lugar que não tem a palavra de Deus, entendeu? Não tem acesso à palavra de Deus. Então tem pessoas que não sabem, tem pessoas que não crê, que se colocam nessa posição, né, de não acreditar em Deus. Tem pessoas que não sabem, agora tem pessoas que sabem, no caso somos nós, que creem, né? Somos nós. Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que se torne galardoador dos que o buscam. Então há esses três tipos de pessoas aqui, ok? Mas eu vou falar um pouquinho a respeito disso aqui. Isso aqui é muito importante. Aqui tem dois cristãos e eles estão com a Bíblia e eles estão tentando compartilhar alguma coisa de Deus para essa pessoa aqui. E aí o que acontece, irmãos? Aqui está escrito o quê? Lê aqui para mim, todo mundo junto. Irmãos, isso aqui é uma coisa muito interessante. O que acontece? Tem pessoas que escolheram não reconhecer a existência de Deus e desprezam o conhecimento de Deus. Para quê? Para fazer o que quiser da vida, para cometer pecado, para se envolver em um monte de situação. Então tem pessoas que têm essa postura, né, de reconhecer, de escolher não reconhecer a existência de Deus e desprezar o conhecimento de Deus. Isso acontece muito, e eu coloquei um exemplo aqui, principalmente isso tem influenciado até os jovens. Às vezes jovens que nasceram lá cristão, cresceram congregando na igreja, tendo uma cultura cristã, e aí esses jovens, eles começam a uma determinada idade a trabalhar, estudar, e aí o que acontece, irmãos? É muita influência. Aqui fala assim, o viver livre e leviano entra em decadência moral. Então esses jovens passam a ter um viver livre e leviano e entram em decadência moral, influenciado por conceitos e ideologias, como esforço de remover a Bíblia da cultura do século XXI. Então hoje tem essa cultura de que a pessoa não precisa se esforçar muito para ser cristão, não precisa ir para a igreja todo dia, ou não precisa ir para a igreja, ou não precisa ler a Bíblia, né? E aí esses jovens, eles passam a se envolver com o quê? Eles passam a se envolver com bebida, com drogas, e também com relações sexuais que Deus não aprova. E pessoas passam a preocupar-se com a vida presente, ou seja, o mesmo pensamento que nós já estamos vendo aqui, a gente veio falar sempre, né? Nessas últimas mensagens. 1 Coríntios 15, 32b. Comamos e bebamos e amanhã morreremos. Então isso tem sido muito dissimilado, né, hoje no mundo acadêmico, entre os amigos, né? E as pessoas com essa cultura de que não, você tem que curtir a vida, Deus não existe não, rapaz. Você já viu Deus? Então tem pessoas que falam isso, você nunca viu Deus. Como é que Deus existe? Né? E a Bíblia? Como é que a Bíblia realmente é a palavra de Deus? E aí existe uma cultura de querer
acabar com a Bíblia, de desqualificar a Bíblia, de dizer que a Bíblia é um simples livro de historinha, não é um livro sagrado, não é um livro divino, né? E aí, essa frase aqui é muito interessante. Vamos ler todos juntos, bem forte para sair aqui. Vamos lá. Então, irmãos, ignorar a existência de Deus, ignorar o conhecimento de Deus por meio da palavra de Deus, ignorar tudo isso, irmãos, faz com que as pessoas, elas passam a perder o quê? Os limites. As pessoas, porque a própria Bíblia diz, o próprio Deus fala que nós temos um livre-arbítrio, mas esse livre-arbítrio, ele tem limites. Não é um livre-arbítrio que você pode fazer o que bem entender, bem quiser. Inclusive, eu li lá no começo, aquela segundo tipo de pessoa, lá a gente leu lá que Deus colocou o que no homem? Colocou a eternidade. Deus colocou no homem um pedacinho da eternidade, ele colocou dentro do homem. Todo ser humano, irmãos, no fundo, no seu íntimo, ele sabe que existe Deus. Todo ser humano. Inclusive, muitas culturas antigas sempre teve o hábito de ter um momento sagrado, um momento religioso, claro que não de acordo com o que a Bíblia nos mostra, nos ensina, né? Mas sempre, toda a cultura sempre procurou cultuar ao Criador, a alguém superior, né? Então, rejeitar isso faz com que o mundo fique mais violento, faz com que o mundo fique mais corrupto, é o que nós vemos hoje. Amém? Senhor Jesus. Então, a falta de conhecimento, há um salmo aqui diz, Salmo 14:1, diz o insensato no seu coração, não há Deus, corrompe-se e pratica abominação, já não há quem faça o bem. Agora eu vou só ler alguns versículos aqui e comentar. E diz, aí nós temos esses versículos aqui que falam sobre a questão da sabedoria. Irmãos, negar a existência de Deus, uma pessoa que nega a existência de Deus, ele está sendo o quê? Ele está sendo insensato. Ele está sendo o quê? Ele está sendo tolo. Olha só o que a Bíblia diz, 28, Jó 28. Ele disse ao homem, quem disse? Deus. Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento, é o conhecimento. Salmo 111:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência a todos os que o praticam. Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Bom, agora eu vou partir para esse ponto aqui, para depois concluir esse ponto. Deus é eterno. Depois eu vou partir para os atributos. Os irmãos sabem o que é isso aqui, né, Diego? Você sabe, né? Não fala não, Diego. Lariane, você sabe o que é isso aqui? Quem é que sabe o que é isso aqui? Isso aqui é duas letras do alfabeto grego. Aqui é uma cruz, certo? Aqui é o que? É o alfa e aqui é o ômega, certo? Então eu vou mostrar aqui um versículo. Apocalipse 22:13. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Está vendo aqui? Então, irmãos, isso aqui é um atestado na Bíblia da eternidade de Deus, que Deus, ele é eterno. Eternidade, irmãos, é um dos atributos de Deus. Eu sou o alfa. O alfa é a primeira letra do alfabeto grego, certo? E o ômega é a última. O primeiro e o último, o princípio e o fim. Então, o Senhor, nosso Deus, irmãos, ele não é só o primeiro e o último, ele é o princípio. O que significa essa palavra princípio? Significa que antes dele não houve nada. Ele é o princípio e ele é o fim. Depois dele não haverá mais nada. Então,
existe a eternidade passada e a eternidade futura. E entre a eternidade passada e a eternidade futura, Deus criou o quê? O tempo. Por que Deus criou o tempo, irmãos? Nós estamos dentro do tempo. Deus, Ele é eterno na eternidade passada, né? No princípio, Ele sempre será, não tem fim, Ele não tem fim. Deus, irmãos, Ele não tem altura, Ele não tem largura, Ele não tem comprimento, Ele não tem profundidade. Por exemplo, essa Bíblia aqui, ó, ela tem altura, ela tem profundidade, ela tem comprimento e ela tem largura. Essa Bíblia, ela é limitada. Deus não, irmãos. Deus é infinito. Nós somos infinitos, mas Deus colocou dentro de nós um pedacinho da eternidade. E nós estamos no tempo. Hoje nós vivemos no tempo. O tempo foi criado por Deus por causa de nós, por causa do homem, né? E o homem está dentro do propósito de Deus. Bom, aqui eu estou colocando, eu peguei essa imagem aqui para falar um pouquinho que Deus, Ele não é só eterno, sem princípio, sem fim, né? Ele é eterno, Ele não é imutável. Deus, Ele é único, né? Ele é único. Não há nada que se compare a Deus no universo. Então aqui é para falar de Deus como eu sou. Não vou ler aqui. Moisés um dia chegou e falou assim para Deus: Deus, qual é o seu nome? E Deus falou para ele que o nome dele era qual? Era Eu Sou. E nesse episódio Deus ainda falou assim: vai lá e fala com os filhos de Israel: eu sou o que sou. Eu sou o que sou. E aqui, bem aqui, ó, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Então, irmãos, Deus falou para Moisés que ele era o Eu Sou, e ele pediu para falar para o povo de Israel que ele é o Eu Sou, e esse é o nome dele eternamente. Ele é o Eu Sou. Antes, no princípio, quando não havia nada, Deus já era. E no fim, Deus será. E no tempo, Deus é. Então, irmãos, então agora eu vou partir para o próximo slide. Deus é único. Irmãos, Deus, Ele é o Sou. Repete comigo aqui: Deus é o Eu Sou. Fala. Deus é o Eu Sou. Agora repete assim: eu não sou nada, mas o Senhor é tudo. Amém? Então, irmãos, tudo que Deus é, tudo que eu preciso, repete junto comigo: tudo que eu preciso, o Senhor é. Então, irmãos, Ele é o Eu Sou. Então, o que significa isso? Significa que tudo que nós precisamos, o Senhor é. O Senhor, irmãos, Ele é muito rico. O Senhor, Ele é cheio de atributos. Bom, eu não li aqui, né? Eu não vou entrar nesses versículos aqui, tá? Mas o nosso Deus, Ele é único, irmãos. Ele é eterno, Ele é único. E Ele colocou dentro de nós um pedacinho dessa eternidade, esse antegozo. Amém? Bom, e aí, irmãos, como é que eu posso desfrutar desse Deus, desse Eu Sou? Aqui tem um versículo, João 4,24. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. A Bíblia, irmãos, há várias versões da Bíblia, muitas versões. Algumas versões conseguem escrever de acordo com o original, outras não. Aqui, por exemplo, há uma confusão. O Espírito aqui está em minúsculo, mas na realidade esse Espírito aqui se refere ao Espírito de Deus, maiúsculo. E esse outro Espírito aqui se refere ao Espírito humano. Então Deus é o Espírito, e o homem, ele tem um Espírito. E o que importa é que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Mas o desejo de Deus não é só adorar, irmãos. O Senhor, Ele quer que a gente, para Deus, o que é fundamental? Fundamento, eu coloquei aqui, fundamental, é que nós tenhamos intimidade com Deus.
Todos nós podemos ter intimidade com Deus, todos os homens, qualquer ser humano, ele pode ter comunhão com Deus, né? Ele pode ter intimidade com Deus, tá? Porque Deus é Espírito, e nós temos um espírito humano, e o nosso espírito humano ele foi feito para contatar Deus. E aí nós temos como exemplo aqui essa historinha aqui, ó, essa historinha, Sete, esse nome Sete na Bíblia significa substituto, é um filho que foi dado em lugar de Abel, que Caim matou. Tudo na Bíblia tem um significado. Sete significa substituto. E aí Sete deu um filho a Adão, o qual colocou o nome de quê? De Enos. Esse Enos aqui, irmãos, significa fraco e frágil. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Naquela época lá tem um contexto. O homem fez besteira, e o homem faz besteira. O homem, ele é muito frágil. Irmãos, tem muitos animais que é mais forte do que o homem. Cavalo e muitos outros. Mas nenhum foi criado com espírito humano. E aí, o homem reconheceu que era fraco e frágil. E passou a invocar quem? O nome de Deus. Na Bíblia, irmãos, no Velho Testamento, onde tem escrito Senhor, não era para estar escrito Senhor, era para estar escrito Jeová. O nome Jeová significa eu sou. Jeová ou Javé significa eu sou. Então, irmãos, na realidade todos nós somos um eno, somos fracos e somos frágeis. Tudo que nós precisamos, o Senhor é. E aí vamos terminar esse primeiro slide aqui com esse Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, irmãos, aí eu coloquei aqui para concluir isso aqui, ó. Eu vou ler para os irmãos. Temer e relacionar com Deus é a coisa mais sábia que o homem possa fazer. Que o temor de Deus aumente em nós e o nosso relacionamento com Deus se torne mais sólido, íntimo e duradouro, a fim de sermos verdadeiramente satisfeitos em todas as nossas necessidades, em todas as nossas vidas e necessidades. Então nós terminamos agora a questão do Deus eterno.